Certo, então eu já estou aqui no editor de código. Isso aqui é a linguagem C. Seria mais fácil para o teu entendimento se eu te desse uma aula de lógica da programação antes. Porém, isso pode ficar para um outro dia, se tu quiser. Hoje o foco é a estrutura de dados. Então, a primeira coisa que tem que ser mostrada é a estrutura de dados mais básica, que é vetor. E o que é um vetor? Um vetor, ou um array, no nome original, pode ser definido basicamente como uma lista. Só que é uma lista de tamanho limitado. Imagina que tu comprou lá uma folha de caderno, só uma folha de caderno que você tem, com 25 linhas. Você só pode escrever uma lista de 25 itens, né? Um vetor é mais ou menos assim, só que você vai definir o tamanho. Então, eu vou definir aqui um tamanho, eu vou definir aqui um vetor, na verdade, de inteiros. Para fazer isso eu faço dessa forma, int, aqui eu estou declarando que minha variável vai ser do tipo inteiro. Um vetor, aqui pode ser qualquer nome, tá? Eu só estou dando esse nome. Colchetes, o colchetes ele define que é um vetor, tá? Se eu fizesse só assim, seria uma variável do tipo inteiro normal, mas assim quer dizer que é um vetor. E aqui eu defino o tamanho dele. Então, esse seria um vetor de 10 posições. E aqui daí eu poderia acessar, quer dizer, acessar não, porque ele ainda não tem valor, né? Mas eu poderia dar valor às posições desse vetor. Por exemplo, vetor no índice 0, eu quero que seja 10. Vetor no índice 1, eu quero que seja 2. E daí eu posso imprimir, só para mostrar, na tela esses números. Eu quero vetor no índice 0 aqui. Então ele tem que imprimir 10. Tá, deu um erro de compilação, mas não mostrou qual. Show de bola. Aparentemente meu programa está com erro de alguma coisa. Não configurei certo aqui alguma coisa. Eu vou pausar para não ficar muito longo. Tá, voltou. Tá, o problema é que eu sou meio idiota mesmo aqui. Eu escrevi print errado, tava printing. E é print. Então, vou rodar aqui. Ele imprimiu 10, que é a posição 0 do nosso vetor. Se eu imprimir a posição 1 aqui, vai 2. Se eu imprimir 3, que está vazio, não tenho certeza. Exatamente. Ele vai imprimir o endereço de memória, tá? Isso aqui é um endereço de memória. No caso, o número do endereço de memória. Porque o endereço de memória em si, ele é hexadecimal. Mas, basicamente, isso é um vetor. Porém, qual é o problema com o vetor? Ele é estático, né? Ele tem tamanho estático. E 99% das vezes, numa aplicação real, você não vai saber o tamanho que você precisa num vetor, numa lista. Tipo, imagina num sistema de biblioteca, você precisa de uma lista de livros. Você não vai saber exatamente quantos livros o usuário do seu sistema vai ter. Então não dá para fazer isso aqui estático. Isso aqui é quase inútil. Para isso, entram os conceitos que a gente vai falar mais para frente. Não, vamos falar agora. Dá para introduzir isso já agora. Para isso, a gente utiliza a alocação de memória dinâmica. O que é alocação de memória dinâmica? É o seguinte. Calma aí, tem que pegar uma foto. Certo, eu já tinha pegado essa foto antes, mas acho que eu acabei fechando a janela sem querer. Isso aqui é a representação de uma memória, de um espaço de memória, tá? Um espaço de memória de um computador.
a estrutura dele é a seguinte, tem o texto aqui. O texto é onde é armazenado o código do seu programa. Aqui é o campo data, onde é armazenado as variáveis globais ou estáticas não inicializadas, ou seja, as variáveis que você pega e inicia assim. Isso aqui é uma variável não inicializada. Para você ter uma variável não inicializada, peraí, bateram aqui na porta do quarto, voltei. Tá, esqueci onde eu estava. Certo, variáveis não inicializadas. Então, uma variável não inicializada, quer dizer, uma variável não inicializada, ela é, por exemplo, assim. Isso aqui é uma variável não inicializada. Agora, uma variável inicializada, isso é uma variável inicializada, porque ela já tem valor. Certo, então voltando aqui. Aqui, data é onde vão as variáveis globais e estáticas não inicializadas. O BSS são as variáveis inicializadas. Aqui, heap. Heap é um espaço de... Bom, eu esqueci de falar. Esses 3 espaços aqui são fixos, tá? O tamanho deles é fixo. Quando acontece a compilação do programa, eles já têm um espaço aqui definido. Mas heap, esse heap aqui é um espaço... não é fixo. Ele é dinâmico, ele pode crescer o espaço. Por isso que tem esse espaço em branco aqui, entre stack e heap. Porque ele pode crescer. Então, esse heap, ele é um espaço reservado para alocação dinâmica de memória. O que é isso? A alocação dinâmica de memória é quando o programa, o sistema, ele vai pedir memória para o sistema enquanto está no meio da execução. Ele vai tentar obter memória enquanto se executa. Espera aí só um minuto. Tomado. A stack. A stack também ela é dinâmica. O tamanho dela não é fixo. E ela é para variáveis com escopos definidos, né? Ou seja, parâmetros de funções, por exemplo. Eu não expliquei ainda o que é função, porque seria algo demais da lógica da programação, mas isso aqui, esse int main aqui é uma função principal, tá? Eu posso ter uma int soma com parâmetros. O que eu passo dentro dos parênteses aqui são parâmetros. Int a, int b, ou seja, essa função vai receber 2 números. Isso aqui vai ser uma função, tá? Aí ela return a mais b. Tá, de novo. Então, isso aqui é uma função. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu vou pedir para o sistema printar o resultado de soma do número 10 com o número 3, ou seja, é para ele printar 13, tá? Então isso aqui é uma função. Isso aqui, esses dois aqui são parâmetros. Eles vão para a parte aqui da stack, certo? Então, tendo em mente o que é esse heap, vamos para a alocação dinâmica de memória. Primeiro de tudo, ponteiros. Para a alocação de memória, dinâmica de memória, ponteiros são um conceito fundamental. O que é um ponteiro? Ponteiro é um tipo de variável, só que não é um tipo de dado. Ponteiro é uma variável que vai armazenar um endereço de memória de outra variável. Então eu tenho aqui, por exemplo, int a, uma variável do tipo inteiro, que é igual a 10. E eu vou ter um tipo int asterisco, quando eu coloco um asterisco quer dizer que é um ponteiro, PA, ponteiro para A. Tá, declarei aqui o ponteiro de A. Eu posso dizer agora que PA é igual ao endereço de memória de A. Esse E comercial é um endereço de memória, tá? Quer dizer que eu estou pegando o endereço de memória de A. Por que aqui eu não coloquei o asterisco na frente?
Porque quando eu uso o asterisco na frente de um ponteiro, eu estou modificando o valor do ponteiro. Quer dizer, eu estou modificando o valor daquilo para que o ponteiro aponta. Agora, quando eu não coloco o asterisco, eu estou atribuindo um valor ao ponteiro. Um ponteiro recebe exclusivamente endereços de memória. Eu acho que vai ficar mais fácil se eu ilustrar isso, né? Printf aqui. Porcentagem D. Vou imprimir o valor de A. Vai imprimir 10 na tela. Opa, não dei o build. Eu esqueci ponto e vírgula. Tá, printou 10 na tela. Porém, eu tenho um ponteiro aqui. O ponteiro está apontando para A. Então, eu posso apontar aqui, eu posso pegar meu ponteiro e colocar A. Apontou 10. Porque aqui eu estou pegando aquilo que meu ponteiro está apontando, né? E ele está apontando para A. Vou tentar ilustrar isso. Tenho aqui imagina que isso são os espaços de memória do meu computador. Caralho, para de apagar, porra. Isso são os espaços de memória do meu computador. Vamos passo a passo. Criei a variável A. Então foi atribuído um endereço de memória a ela. 10. Criei um ponteiro. E esse ponteiro, que é aqui o ponteiro. Esse ponteiro, aqui embaixo, eu estou apontando ele para o endereço de A. Então ele vai literalmente apontar para o endereço de A. Certo? Estou apontando para 10. Então, quando eu faço isso aqui, estou tentando ver o valor daquilo que ele está apontando, eu vou ver literalmente aquilo que ele está apontando aqui, tá? Acho que assim fica um pouco mais fácil de entender o ponteiro, quando ilustra assim. Agora, isso é quando eu vejo com asterisco na frente, né? Se eu não ver o asterisco, eu vou estar vendo o endereço de memória em si, eu vou estar vendo esse espaço aqui. Eu não vou estar vendo o valor que está aqui dentro, eu vou estar vendo o espaço aqui de fora, tá? Isso eu não tenho como... Bom, acho que eu tenho, na verdade, como printar para você. Vamos ver se não vai dar erro. Se eu tirar o asterisco dali, será que dá erro? É, ele faz a conversão, tá? Eu achei que ele não faria, mas ele faz. Que bom. Então, se eu tirei daqui da frente o ponteiro, o asterisco do ponteiro, ele está printando esse número esquisito. Esse número aqui é o endereço de memória dessa variável. É o endereço de memória de A. Certo. Entendido um ponteiro, vamos para a alocação da memória em si. A alocação da memória estática, ela é quase inteiramente, na verdade, responsável pelo computador. Quer dizer, o computador é responsável por ela. O sistema vai liberá-la. Uma memória que é alocada estaticamente, quando acaba a execução do programa ou quando acaba a execução do bloco, a memória daquilo é liberada. Por exemplo, esse int A aqui. Enquanto o programa está sendo executado, ele está ocupando um espaço de memória, concorda? Mas quando o programa acaba, quando eu saio desse bloco aqui, não tem mais a necessidade desse inteiro A existir. Então eu libero a memória. E o computador faz isso por mim. Porém, quando você aloca um espaço de memória dinamicamente, você é inteiramente responsável por aquilo que tu alocou. Então você é responsável por liberar esse espaço de memória também. Vamos ver aqui. Primeiramente, vamos alocar um espaço de memória. Vou criar aqui, recriar meu ponteiro para A. Opa, ponteiro para A. Para alocar esse espaço de memória,
vou colocar aqui, PA é igual. Aqui a gente vai fazer algo que a gente chama de cast, que é a conversão de um tipo de dados. Eu quero converter esse tipo de dados para inteiro asterisco. Ou é antes? O asterisco é antes ou depois? Isso é depois, tá. Inteiro asterisco, ou seja, eu quero converter para um ponteiro de inteiro. Aqui a gente usa uma função, malloc, alocação de memória, memory allocation, memory allocate, na verdade. E essa malloc recebe como parâmetro um número inteiro, que é o tamanho de memória que eu quero alocar. Nesse caso, eu podia colocar um tamanho fixo, em bytes no caso. Eu sei que um número inteiro tem 32 bytes, então eu poderia fazer isso. Mas eu quero que seja mais dinâmico. Eu vou usar outra função, sizeOf, que vai me retornar o tamanho de algo. E como eu quero armazenar A, eu vou colocar A. Então isso aqui vai me retornar o tamanho de A. Vai me retornar 32 no caso, porque A é um inteiro. Pronto, aqui a gente alocou dinamicamente um espaço de memória. Depois, quando você termina de usar, você tem que dar um free nesse espaço de memória, certo? Então aqui você está liberando o espaço de memória. Eu vou pegar um exercício, um exemplo que eu tenho, porque não lembro de cabeça, e já volto. Certo, esse exercício aqui é interessante. Vamos ver na linha. Aqui eu estou declarando duas variáveis. Uma é um ponteiro de inteiro, e outra é um inteiro normal. Aqui eu estou atribuindo 10 a B, e aqui eu estou alocando dinamicamente um espaço de memória para A. Então, eu atribuo ao endereço de memória de A o número 20. E depois eu atribuo a A o endereço de memória de B. E dou um free no A. Você acha que está certo? Eu te digo que não. Eu não sei se isso vai dar erro na execução do programa. Não dá erro. Ou isso aqui é um erro? Não, isso aqui não é um erro, não. Não é um erro. Calma aí. Se eu não me engano, aquilo ali não é uma mensagem de erro. Acho que, se eu não me engano, aquilo acontece em todos os casos. Ele acontece em todos os casos, então tanto faz. Aquilo ali não é um erro. Mas, aquele processo que a gente fez estava errado. Eu fiz um caso que estava errado. Por quê? Vamos imaginar de novo nosso espaço de memória aqui, né? Muito bonito esse espaço de memória, muito bem feito, eu diria. Aqui, aloquei um espaço de memória para B. Temos 10 aqui. O computador alocou por mim, no caso. E aqui, eu mesmo aloquei um espaço de memória para A. No momento ele está nulo, está vazio. Então eu atribuo 20 a ele. Vamos fazer de uma forma, na verdade, que fique mais entendível. A é um ponteiro, ele vai apontar. Ele vai apontar para esse endereço de memória que eu aloquei. E então, eu mudo para onde A está apontando. Eu mudo para o endereço de memória de B. Vou apagar aqui. Estou agora apontando para o endereço de memória de B. E então, eu dou um free no A. Então, o que estava no endereço de memória que eu estava apontando vai deixar de existir. Mas e isso aqui? Isso aqui vai continuar aqui para sempre. E isso a gente chama de estouro de memória. Tá? Vazamento de memória. O programador não liberou corretamente a memória que ele alocou. E isso aqui vai ficar até que o computador seja reiniciado, ocupando espaço de memória. O correto a ser feito é primeiro dar um free no A, e então, se você quiser depois, atribuir um novo endereço de memória. Interessante.
é uma coisa que deve ser muito atentada quando trabalhando com ponteiros e com alocação dinâmica de memória. Bom, certo. Entendemos a alocação dinâmica de memória, mas o que isso tinha a ver com o array que eu falei antes, com os vetores que eram fracos? Bom, agora a gente entra num conceito que são estruturas de dados mais avançadas. São 3 que eu vou falar aqui agora. Filas, listas e pilhas. Primeiro, listas encadeadas. Não, vamos pela mais fácil, para pilhas. Eu não preciso disso aqui agora. Tem como aumentar, será? O tamanho da borracha? Tem. Então, pilhas. Fica fácil se você imaginar o conceito real de uma pilha. Eu vou colocar aqui uma pilha de livros. Certo? Não tenho nada aqui na minha pilha. Isso aqui é uma mesa, tá? Finge que isso aqui é uma mesa. Vou colocar um livro na minha pilha. Entrou um livro na minha pilha. Vou colocar mais um. Tenho 2 livros na minha pilha. Mais um, tenho 3 livros na minha pilha. Mas você concorda que se eu quiser o meu primeiro livro, eu vou ter que tirar esses 2 livros da pilha para poder conseguir esse? Esse é o conceito de LIFO, Last In, First Out. O último que entrou é o primeiro que vai sair. Isso, assim funciona uma pilha. É essa maneira de organizar os dados que temos. Temos também uma fila. Pode pensar como uma fila real. Uma fila de banco, por exemplo. Aqui a gente tem uma pessoa, a primeira da fila. Outra pessoa chegou atrás para ir para o banco, no caixa eletrônico. E mais uma. Quando o caixa eletrônico liberar, essa aqui, a primeira da fila. A primeira que chegou vai ser a primeira que vai sair da fila. Então é first in, first out. Conceito FIFO. Agora, a lista encadeada, ela é um pouco mais complicado de se explicar. Ela é como uma lista de compras mesmo. Porém, ela não tem uma ordem. Você pode inserir em qualquer lugar e retirar de qualquer lugar. Essa é a diferença entre eles. E essas são basicamente as 3 estruturas de dados. Eu vou tentar criar aqui, mais ou menos, eu não estudei muito a fundo essa parte de criação da lista, uma lista contigo. Na verdade eu não vou não. Acabei de repensar, eu não vou não. Eu vou fazer só a parte mais importante, que é a parte que eu estudei. Porque senão eu vou demorar demais. E você não vai querer ficar vendo isso. Talvez outro dia, se você quiser, eu possa te mostrar. Mas já volto. Certo. Aqui eu tenho alguns arquivos que são chamados de bibliotecas, tá? Quando a gente organiza ele desse jeito. Aqui a gente tem... Bom, acho que vou começar pelo nó, certo? Isso aqui é a estrutura de um nó. O que é um nó? Um nó, ele é o elemento atual da lista pila ou fila. Então, quando você está iterando pelos elementos de, por exemplo, uma fila, iterar, eu não sei se essa palavra existe, tipo, cotidianamente, mas na programação ela quer dizer passar por cada um, pelo menos uma vez. Então, quando você está passando por cada elemento dessa lista, cada elemento aqui é um nó, tá? Então, o nó, ele vai ter um valor, que pode ser um inteiro, caractere, qualquer coisa. Nesse caso eu fiz como inteiro. E vai ter um nó que vai indicar o próximo, né? Vai ter um ponteiro que vai indicar o próximo nó. Ou seja, ele tem um encadeamento mesmo. Aqui temos a estrutura da lista.
certo? Ela vai ter o tamanho da lista, vai ter um nó que vai indicar o início, vai ter um nó que vai indicar o fim. Isso aqui, este inteiro aqui é literalmente um tipo abstrato de dados, aquilo que eu te falei mais cedo. Aqui a gente tem a definição, a especificação do tipo abstrato do dado. E aqui a gente tem os métodos que vão operar sobre esse tipo abstrato de dado. Então isso aqui é literalmente uma definição de tipo abstrato de dado. E os métodos que eu vou trabalhar com você aqui, porque são os que importam mais, é inserir na lista com ordenação e ordenar a lista, tá? Aqui, inserir lista ordenada, a gente insere um novo elemento, a gente aloca a memória para esse novo elemento, certo? O novo elemento vai receber o valor passado pelo usuário, vai receber o valor. Daí o próximo, o nódulo próximo que eu expliquei antes, vai receber nulo, porque ele vai ser o último elemento da lista, concorda? Então não vai ter próximo. Então o próximo vai ser nulo, vai ser vazio. E aqui a gente faz uma verificação. Se o início da lista for vazio, ou seja, a lista está vazia, então este só pode ser o primeiro elemento. Não tem por que a gente fazer ordenação. A gente só insere na lista e incrementa o tamanho da lista. E para. Então, a gente faz outra verificação. Se ele passar desse ponto aqui, quer dizer que essa verificação não é verdadeira, não executou nada disso. Então ele vai continuar para cá. Fazemos uma verificação. Se o valor que eu coloquei, que o usuário passou, for menor ou igual ao valor do início da lista, então este vai ser o novo primeiro elemento da lista, concorda? Então o novo elemento, o próximo elemento do novo elemento vai ser o que era o começo da lista. E o que era o começo da lista vai se tornar o novo elemento. E o tamanho da lista vai incrementar. Executou isso, então volta. Não tem por que executar para baixo. Mas certo, não executou nada disso, então nenhuma das condições foram atendidas e a gente continua aqui. Aqui a gente coloca um ponteiro para um nó auxiliar. Lista início, certo? Estamos no primeiro elemento da lista. Enquanto, isso aqui é um enquanto, tá? Enquanto essa condição for verdadeira, a gente faz isso, certo? Que condição for verdadeira? Enquanto houver um próximo, ou seja, enquanto o auxiliar aqui tiver um próximo elemento, não for o último elemento da lista, e o valor que foi passado pelo usuário for maior que o valor do próximo do auxiliar, a gente passa. A gente não quer isso. Por quê? As duas condições têm que ser atendidas, tá? Eu não posso estar no último elemento da lista, porque se eu estou no último elemento da lista, quer dizer que é maior que tudo, então eu vou inserir esse novo elemento como último da lista. E aqui eu verifico. O valor é maior que o próximo do que estou agora? Porque se for maior do que eu estou agora, mas não for maior do que o próximo que eu estou agora, eu fico aqui, porque eu estou exatamente onde deveria estar, certo? Eu quero inserir ordenadamente, numa ordem ascendente de valores, então eu estou no lugar certo. Digamos que eu tenho uma lista com 5, 8, 9 e 10. E eu quero inserir nela o elemento 7. Não. 5, 8, 11 e 12. Eu quero inserir nessa lista o elemento 10. Então eu vou iterar aqui, certo? O que eu estava fazendo? Vou começar por aqui. O auxiliar, o próximo do auxiliar é nulo. O auxiliar é 5 no momento, certo? É nulo? Não é nulo, temos 8. Então atende a condição. E o valor que eu passei, 10, é maior
que o valor do próximo do auxiliar, o próximo do auxiliar é esse e o valor é 8. É maior que o próximo? Não. Então aqui não é o lugar certo desse número, certo? Não está entre nenhum dos dois. Então, bola para o próximo. Auxiliar agora é o próximo do auxiliar. Então agora o auxiliar é 8. Mesma verificação. É nulo o próximo? Não. O valor 10 é maior que o valor do próximo do auxiliar? O próximo do auxiliar, esse aqui, o valor é 11? É maior? Não. Então, não atendeu essa condição. Então, esse aqui é o lugar certo para esse elemento, certo? Então, um novo elemento vai se tornar o próximo. O novo elemento vai se tornar o... Não, perdão. O próximo do novo elemento vai se tornar o próximo auxiliar. Então, o próximo do novo elemento aqui vai se tornar este cara aqui, vai se tornar o 11. O próximo do auxiliar, ou seja, o próximo desse aqui, vai se tornar um novo elemento, vai se tornar o 10. E a lista do tamanho, o tamanho da lista vai se aumentar, vai ir para 5 o tamanho da lista. Daí aqui a gente verifica se o elemento tem próximo, e se não tem, a gente atribui o nódulo fim da lista, como esse aqui, né? Mas esse não é o caso, porque não está aqui no final. Então assim a gente vai acabar inserindo aqui no meio, de forma ordenada na lista. Opa! E agora, ordenar a lista. Ordenar a lista seria caso eu tivesse uma lista toda bagunçada, tipo 8, 7, 43, 21. Certo? Isso aqui é uma lista bagunçada, não está ordenada. Este aqui é um algoritmo conhecido como Bubble Sort. Existiriam milhões de maneiras de eu fazer isso aqui. Milhões de algoritmos diferentes que me possibilitam esse resultado. Mas esse é o Bubble Sort, o mais básico deles. É o menos eficiente, mas é o mais básico. Então aqui a gente define as variáveis trocado e temporário e o nódulo atual, certo? Eu faço primeiro uma verificação. O início da lista é vazio? Ou seja, a lista está vazia? Ou o próximo do início da lista é vazio? Ou seja, a lista tem só um elemento? Então não tem por que ordenar. Sai daqui. Return. Certo. Mas a condição não foi atendida, então a gente continua. Faça esse do while aqui, ele vai fazer isso enquanto essa condição for verdadeira, tá? Então aqui a gente atribui trocado para 0. Atual é a mesma coisa que o auxiliar que eu criei lá em cima, tá? Atual é a lista, é o início da lista. Então a gente vai estar aqui, no 8. Enquanto o próximo de atual for diferente de vazio, ou seja, enquanto este elemento não for o último, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer verificações. Primeiro a gente verifica o valor do atual. O valor de 8 é maior que o valor do próximo do atual? É maior, né? Então, a gente coloca temp, uma variável temporária que a gente criou aqui em cima. A gente atribui a temp o valor de atual, ou seja, reservamos o valor de 8 aqui embaixo. E agora, o valor de atual vai se tornar o valor do próximo do atual. Então, aqui não vai mais ser 8. Agora aqui é 7. E o valor do próximo do atual se torna temp. Opa, aqui ainda não é para apagar. Se torna temp. Então, mudamos aqui de lugar, certo? E aqui trocado é igual a 1. E agora atual vai ser o próximo do atual que a gente está. Então agora a gente está aqui. E por que aqui a gente atribuiu atual igual a 1? Porque na lógica booleana, 0 é verdadeiro, quer dizer, 0 é falso e 1 é verdadeiro. E aqui seria tipo um while 0 ou 1, né? Porque a variável pode ter 0 ou 1. Então aqui, se a gente executou isso aqui, é porque ainda tem coisa para trocar. Então a gente vai fazer isso aqui mais uma vez.
Mas se a gente não executou esta parte aqui, não tem mais coisa para trocar. Tá tudo certo. Então não tem mais por que fazer isso. Paramos com a execução. Já está todo em ordem a nossa lista. Tá. Mais uma vez. 8. Fazemos a verificação aqui. Porque o próximo do atual é nulo? Não, o próximo atual não é nulo. Então fazemos a verificação. O valor do atual é maior que o valor do próximo atual? Não. Então atual é próximo. Certo? Agora, de novo. O próximo do atual é nulo? Não. Então a gente faz isso. Agora a gente verifica. O valor do atual é maior que o valor do próximo atual? É maior. Temporário se torna o próximo atual. Quer dizer, se torna o atual. O valor do atual. O valor de atual se torna... Deixa eu aumentar também essa... Não. Aqui. Então também borracha. O atual se torna o valor do próximo atual. O próximo atual se torna o valor de tempo. Opa. Eu corrigi errado aqui antes, né? Opa. Era 43 aqui. Escrevi errado antes. Se torna 43. Certo? E trocado vira 1. Atual agora é o atual próximo. Então atual agora a gente está aqui. Certo? Agora essa verificação é feita mais uma vez. O atual do próximo é nulo. Quer dizer, o próximo atual é nulo. É nulo, a gente não tem próximo. Então essa execução foi feita. E aqui se encerra essa execução. Nossa lista está em ordem. Deixa eu ver aqui se eu... Tá. Aqui eu tenho ali os métodos de iniciar minha lista, tá? Imprimir lista? Não, acho que é listar lista. Aqui tá. Listar lista. Eu vou listar a minha lista. Depois eu vou inserir lista ordenado, o valor de minha lista. Vou inserir exatamente a mesma lista que a gente tinha. Era 8, 7, 43 e 21. E vou listar a lista novamente. Esqueci de passar o parâmetro. Minha lista. É que aí eu sou meio burro, né? Ele já vai estar inserindo ordenado. Então ele já vai estar em ordem aqui, tá? 7, 8, 21, 43. Inseriu de forma ordenada. Mas agora, e se a gente inserir de forma desordenada? Apenas inserir lista, ao invés de inserir a lista ordenada. Eu coloquei 2 vezes listar lista aqui embaixo, tá? Certo? Aqui estava vazia e aqui a gente inseriu 8, 7, 43, 21. Agora eu vou ordenar lista, minha lista, e vou listar a lista novamente. Eu esqueci de passar o parâmetro de novo. Minha lista. Certo? Agora aqui está ordenado. Aqui está desordenado e aqui está ordenado. Bonito, né?
É isso. Essa foi a aula. Eu acredito que eu deixei bastante a desejar na parte de programação, mas não sabia como explicar isso para um total leigo. Eu precisaria te dar uma aula de lógica da programação antes de explicar isso. Mas é que eu queria fixar o conteúdo, entende?